E aí galera, beleza? Sou o Henrique da Cripto Radar. Hoje, dia 12 de julho, vamos falar aqui de como fecharam os mercados ontem, né? Do que a gente pode esperar aí para os próximos dias. Amanhã vai ser um dia muito importante, que a gente vai ter a divulgação de um índice de inflação dos Estados Unidos, do IPC, né? O mês fechado de junho, e isso pode definir o rumo aí para onde o Fed vai. E vamos falar do Bitcoin, o que esperar, né? Analisar aí o preço do Bitcoin, sentimento, dominância, ver como a gente espera aí a evolução do Bitcoin para os próximos dias, e próximas horas, né? Eu acho que é mais legal a gente pensar assim. Bitcoin que agora está caindo 2,24%, cotado a 19.967 dólares. O nosso índice de medo e ganância diminuiu um pouco, estava em 22 ontem, né? Mas continua extremo medo, caiu para 16. E caso você não seja inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar algum vídeo novo lá. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, como a gente sempre começa aqui falando do Fed, a gente vê que não teve muitas mudanças de ontem para hoje, né? Ainda a gente continua ainda com algumas apostas aí que vão aumentar a taxa de juros em 1%, tá? Em um ponto percentual, mas o grosso ainda continua em 0,75. Eu acho que isso aqui vai depender muito de amanhã, né? A divulgação do IPC, as pessoas aí, os mercados, né? Estão acreditando que vai vir uma inflação bem ruim ainda, tá? Mas eu insisto que já está na hora dessa. A gente já subiu a taxa de juros dos Estados Unidos de 0,25 para 1,75, né? Tivemos uma alta expressiva na taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, uma hora essa inflação vai ter que se estabilizar. Eu acho que essa hora não está longe. Tá? O petróleo está caindo. Tá? O petróleo, depois que ele atingiu aquela máxima lá, ele não conseguiu retomar. Então, acredito aí que a inflação tem que se estabilizar. Né? O petróleo, inclusive, está caindo, né, devido ao risco aí de recessão global que a gente está vivendo. Olha só, galera, que estava falando do petróleo. Ele bateu aquele topo lá nos 137 dólares, nunca mais conseguiu voltar aquele topo, né? E já está aqui quase perdendo aqui o pivôzinho de baixa, né? Que pode levar o petróleo lá para casa de 60, 70 dólares. Tá? Isso aqui claramente, né, as pessoas acreditando numa recessão mundial, né, um consumo menor de petróleo. Então, a lei da oferta e demanda, se vai ter uma demanda menor, o preço vai acabar caindo. Então, isso aqui é um reflexo né, da possível recessão que está por vir aí. Tá? Mas, por lado positivo, né, é que a inflação, que é pressionada bastante pelo petróleo, vai ceder. Outra moeda interessante aqui é o euro, né, que a gente atingiu aqui o menor nível dos últimos 20 anos do euro. Né, ele chegou praticamente a 1 para 1 com dólar. E, e eu estou achando aqui que pode ser que a gente tenha uma retraçãozinha aqui no euro. Foi uma queda muito forte. A gente já tem aqui, ó, uma divergência bullish aqui no OBV. Né? A gente tem aqui fundos ascendentes no OBV com fundos descendentes no preço. Então acho que já está na hora aí do euro, né, tentar uma correçãozinha. Acho que vai ser legal aí, né, de repente voltar ali para 1,04, 1,05 até 1,08 aqui. Eu acho que a gente pode ver o euro chegando lá, tá? Num prazo aí mais curto. Falando, falando em recessão, né, a gente vê aqui que, na minha visão, o SP500 já está corrigido, né, já está precificado aí esse aumento de 0,75. Né, a gente vem caindo aqui, ó, desde aqui, dessa acumulação que a gente teve aqui no final de maio, começo de junho, né, quando saiu o número de inflação, o índice de inflação de maio, né, que o mercado caiu bastante, o SP500 caiu bastante, né, não conseguiu
superar aqui, ó, ele vinha nessa tendência de baixa, né, tinha tudo para superar aqui essa tendência de baixa, né, e, sei lá, corrigir ou fazer, ou mudar a tendência, mas não foi o que aconteceu, o mercado continuou caindo, né, fizemos esse fundão aqui nos 3.640, então qualquer coisa aqui agora no SP500, né, a gente precisa da confirmação desse pivô aqui acima dos 3.940, 3.950 nessa região. Precisa que esse pivô aqui seja confirmado, tá? O lado positivo é que a gente está conseguindo ficar aqui acima do meio do canal, ó. Sempre que a gente testa lá embaixo, volta, né? E o lado negativo a gente não consegue superar essa banda superior desse canal de baixo aqui, tá? A gente chega lá próximo, né? Chegamos aqui, voltou. Chegamos aqui, não chega nem próximo, mas já voltou. Chegamos aqui e voltou. Então, temos que, o SP500 tem que, né, ganhar força aqui e conseguir superar. A gente consegue ver que o fim não romper esses topos aqui, ó, esse topo que deixou aqui no dia 3 do 11, começar a ficar de olho numa, não vou nem dizer reversão ainda, que eu acho que ainda falta muita coisa, né? A gente dessa queda toda aqui, a gente não chegou nem a corrigir a 3,8 de FIBO ainda, né, que é mais ou menos ali na média de 50 do diário. Então não diria uma reversão de tendência ainda, mas esse volume que está entrando aqui, que está entrando desde esse fundo, tá, do dia 15/6, está me deixando um pouco mais animado com o SP500. Então, no intraday aqui do SP500, a gente está ainda, né, como no diário, a gente está numa tendência aqui de baixa ainda, né? A gente chegou a ter uma tendênciazinha de alta aqui, tá? Que pode ser também considerado como só uma correção desse movimento aqui, ó. Isso que está acontecendo agora, né? Foi uma correção aqui desse movimento, né? Veio corrigir aqui no 0,68 de FIBO praticamente, tá? Para retomar a alta, né? E buscar, ó, o tanto de resistência que a gente tem aqui justamente naquela acumulação lá de maio, junho que a gente deixou lá atrás. Então, seria bem importante aqui o SP500 conseguir romper os 3.950, essa região, né, de 3.950, para tentar buscar essa região aqui de 400, 440. Eu acho que é o que a gente precisa aqui para ver o SP500 respirar. Amanhã, o número que vai sair amanhã vai ser vital para a gente, né? E a gente pode ver o SP500 ir lá de uma vez, né? Ou testar no fundo e de repente até fazer novos fundos aqui, né? Dependendo de como vier o índice amanhã. A expectativa do mercado é que o índice venha ruim ainda. Né? Obviamente vou compartilhar a expectativa do mercado, mas acho que já está no fim essa inflação galopante lá nos Estados Unidos. Com relação ao nosso Bitcoin, a gente teve aquele volume bizarro lá da sexta-feira, né? Até deixou zoado aqui meu OBV, você vê, ó, tá todo zoado. Mas o importante aqui é a gente entender que ele continua dentro, né, olhando aqui o diário desse triângulo, tá? Ele ontem teve uma queda bem feia e hoje chegou até a testar, né, essa banda aqui do triângulo, essa banda de baixo aqui, essa LTA, né, que a gente pode até enxergar como uma possível bandeirinha. O preço vem caindo, faz essa bandeirinha para continuar a queda, mas obviamente só vai se confirmar quando a gente perder a bandeirinha. Eu tenho deixado meus stops aqui, né, abaixo desses fundos aqui, ó, dos 18.500, 18.600, tá? A gente fez compras aqui nesse momento aqui, né? Fomos aproveitando aqui, utilizando muito sentimento, análise de sentimento e até o preço, né? Fizemos até algumas vendinhas aqui em cima, né, nos 22, lembra que a gente tem falado aqui que os 22 seriam uma barreira bem difícil, bem importante?
que os 22 são esses topinhos aqui, né, que se rompe, né, ele fez um falso rompimento na sexta-feira, ok, mas se consegue romper, né, e ficar acima, né, a gente pode começar a ver o Bitcoin aqui buscar níveis, né, primeiro aqui no 0,38 de FIBA, aqui nos 25, nos 26 mil dólares, né, que seria essa banda de cima aqui do triângulo, tá? E depois aqui buscar nesse grande volume aqui que a gente deixou de ver PVR, ó, que cai exatamente no 29.200. Tá? Claro que a gente vai ver dia a dia, hora a hora, minuto a minuto isso aqui, ele não vai de uma vez para lá como não está conseguindo romper os 22. Eu acho que a gente vai estar muito dependente aí das notícias econômicas, né, que vão sair essa semana, de inflação. A gente tem, como a gente comentou ontem, a China com a nova variante de Covid, né, o que pode atrapalhar aí no crescimento do mundo, né, e o que está gerando uma probabilidade de recessão mais forte do que a gente tinha antes. Aqui olhando, né, o gráfico de 4 horas do Bitcoin, a gente, né, conseguiu fazer aquele rompimento na semana passada, né, deixamos esse volume gigantesco aqui em cima, né, que preocupa, né, mais uma barreira para a gente conseguir romper aqueles 22 que a gente tem falado há bastante tempo. Ó, nos últimos meses aqui, no último mês para esse, né, o maior volume que a gente tem deixado é justamente aqui, nos 21.700, 21.800. Então, vai ser uma tarefa bem difícil para o Bitcoin, né, conseguir aqui superar essa resistência, né, deixada aqui. Então, vamos acompanhar aí, né, a gente está aqui, perdeu aquela tendência de alta que a gente tinha no 4 horas, tá? Tendência de alta, agora estamos aqui na tendência de baixa, tá? Que pode ser apenas a correção aqui, tá? A gente veio corrigir aqui até 0,786, tá? Desse movimento, né? Para formar o pivô e buscar os 22, 26, 27, como a gente já viu aqui no gráfico diário. Então, o importante no Bitcoin é superar os 22, né? E se você já está no trade dentro do Bitcoin, né? Posicione seu stop aí na casa dos 18.600, 18.500, é onde eu posicionei os meus stops, né? Caso dê tudo errado, a gente vai ser estopado que, perdendo aqui os 18.600, a gente pode ver o Bitcoin lá para 17, 16, tá? A gente está com fluxo financeiro aqui negativo ainda no Bitcoin, no 4 horas. O 1 hora, né, muito parecido com 4 horas, né? A gente está aqui nessa tendência de baixo aqui, né? A gente conseguiu realizar as comprinhas que a gente tinha programado, né, nesses níveis de FIBO, tá? Não chegou no último, mas compramos aqui nesses outros 3 níveis de FIBO, tá? Nosso stop posicionado abaixo do fundo, tá? Aguardando aqui, né, ver se o Bitcoin vai fazer aquele pivô aqui, né, e voltar lá para os 22, quando a gente vai vender pelo menos parte aqui do que a gente foi acumulando nessa queda. Obviamente, a gente, em momentos que derem gatilhos de venda, a gente tem usado lá a análise de sentimento, né, para poder nos auxiliar na venda e nas compras de Bitcoin. Então, vamos continuar utilizando a mesma estratégia, tá? Observando aqui se ele vai ter a força, se o SP500 vai ajudar até, né, o Bitcoin a superar aqui. A gente está aqui hoje, não consegui nem romper aqui os 20 mil praticamente, né? A gente vai lá e volta, já fui várias vezes no dia. Então, vamos ver se o SP500 nos ajuda aí até o final do dia a gente superar os 20 mil dólares. Aqui, com relação à dominância do Bitcoin, a gente continua ainda naquela tendência de alta que a gente traçou há alguns dias já, tá? Continuamos aqui, ó, na tendência de alta, na dominância,
tá? A dominância veio testar aqui os níveis de fibra, onde a gente vê nossas comprinhas. Não chegou no último nível, até onde está o POC aqui, ó, onde foi o maior volume do SP500 nesse período, do SP500, ó, de dominância nesse período, tá? E acreditando aqui que possa, né, tá acontecendo um grande de um pivô aqui, né, com rompimento e confirmação acima de 48,50 aqui nessa região aqui, nesse topo, tá? Isso acontecendo, a gente vai ver, né, o Bitcoin ganhando força, voltando muito próximo aí da região dos 50% de market cap no mercado cripto, né? Isso é o que a gente espera que aconteça, né? Mostra que as pessoas vão estar acreditando mais no Bitcoin do que nas altas, né? O que traz aí até um conforto, né? A gente que está investindo no Bitcoin propriamente dito. E aqui olhando o sentimento do Bitcoin, a gente tem claramente uma piora aqui, né? A gente tem um long short ratio subindo, né? Junto com a dominância aqui nessas últimas horas aqui, com a dominância. Começa do novo. O sentimento, a gente tem uma clara piora aqui do sentimento, né? O long short ratio subindo, né? Com o open interest subindo também, ou seja, as pessoas, né? No caso aqui as sardinhas, que a gente está vendo aqui, quando começa a subir o long short ratio, a linha das sardinhas, que é a laranja, começa a subir junto, né? Então são as sardinhas aí abrindo long, né? Abrindo posição de long, que a gente está tendo interesse aberto aqui em Bitcoin. Ou seja, estão adicionando liquidez abaixo, o preço abaixo. Tá? Então isso é ruim para quem quer ver o Bitcoin subindo, porque as baleias tendem a jogar o preço para baixo para recolher essa liquidez que está sendo adicionada. Obviamente que um long short ratio de 1,5 ainda é muito baixo historicamente para o Bitcoin. Tá? A gente já viu aí o Bitcoin com long short ratio de 2, de 3, de 4, né? No pior dos casos aí. Lá em novembro a gente estava com long short ratio de 4 no Bitcoin. Então ainda é baixo, ainda estou com um certo conforto em ter feito aquelas compras que a gente fez desde a semana passada, né? Então, nessa quedinha aqui que a gente falou agora há pouco, que a gente veio comprando os níveis de FIBO, tá? Um long short rate de 1,5, beleza. Ainda já está no meu limite ali, mas estou ok ainda com isso, tá? Mas o que me preocupa é o long short ratio subindo junto com o open interest, tá? As baleias aqui, a linha verde, a gente está mais neutro, né? Não tem uma tendência definida, diferente das sardinhas que está tendo uma leve subida aqui. Então, o long short ratio, o análise de sentimento já me acende o sinal amarelo aqui, né? De quando a gente tiver essas liquidações desse tamanho, né? Essas compras a mercado desse tamanho, né? Até essas menores aqui, ó, são importantes também. A gente tem uma liquidação aqui de 60 milhões, né? A gente teve aqui compra a mercado aqui de 160 milhões, né? Quando tiver esses números muito altos aqui, de 100 milhões, 60 milhões, né? A gente vai realizando, né, essas comprinhas que a gente fez no Bitcoin nesses últimos dias aqui. Então, lembre-se, né, de ficar de olho aqui nas liquidações, nas compras e venda no mercado, né, para a gente, né, aproveitar para ou comprar o Bitcoin barato ou realizar o Bitcoin nos momentos que está todo mundo comprando. A gente quer vender para essa galera, quer vender para sardinhas. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, né? Se não curtiram, curtam aí o vídeo, se inscrevam no nosso canal do YouTube e ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações aí conforme a gente vai postando os vídeos. Um abraço e bons negócios a todos.